Muito bom dia, amigos e amigas. Bom dia, senhores e senhoras. Em nosso relógio, agora são 6 horas e 10 minutos. Obrigado a vocês pelo carinho, pela presença. Dia 27 de outubro de 2021. Obrigado a vocês pela presença. Lembrando que estamos vivendo um tempo de pandemia ainda. Ontem, o Rio de Janeiro estava votando para saber, o Estado do Rio de Janeiro, se iríamos continuar usando máscara no Estado do Rio de Janeiro em ambiente aberto. Bem, eu não sei o resultado porque eu fui dormir também, parece que não decidiram nada. Lembrando ainda que o Supremo Tribunal Federal diz que vale a medida mais dura, ou seja, se o Estado votar pelo o uso da máscara, só em ambiente fechado, e o município disser que tem que usar máscara em toda a cidade, vale a medida mais dura, ou seja, vale a lei que dá mais, vamos dizer assim, controle sobre a realidade desse período de pandemia. Lembrando também que ontem nós tivemos aqui, na rede social, tivemos lá no Facebook, também aqui no YouTube, falando sobre a votação da CPI da Covid, e tivemos aí uma votação de 4-7, ou 7-4, 7 aprovando o relatório, o G7, e G4 reprovando o relatório, baseado nas suas teses, teorias e normas que eles apresentaram em nossa tela aqui, onde nós estamos, Também a gente quer recordar a todos e a todas que vivemos um tempo de pandemia, então é importante nós estarmos conscientes da nossa vocação de cristão, lembrando que é preciso ainda ser solidário com as paróquias, as comunidades que estão aí arrecadando alimentos para fazer as cestas básicas e ajudar os pobres. É tempo de pandemia e também ontem aumentou a gasolina em 9%, não é isso? E a gente sabe que esta é a realidade que estamos vivendo. Eu ainda aqui, Daniel Nonato, precisando de emprego. Infelizmente, a gente até falava sobre isso hoje no café da manhã com a minha mãe, sobre as demoras de Deus, Deus e os seus motivos de conduzir a humanidade. Deus sabe e Deus sabe conduzir. Deus não é meu jagunço, não é meu empregado. Ele não vai fazer aquilo que eu quero, mas sim aquilo que tem que ser feito. Mas olhando ainda para o Evangelho de hoje é Lucas capítulo 13, versículos 22 ao 30, é a continuação do Evangelho de ontem, Lucas capítulo 13, versículo 18 ao 21. Ontem nós tivemos o Evangelho, onde Jesus falou a parábola do grão de mostarda, e também da mulher que misturava fermento na massa, e falando sobre a importância de nós sermos esse fermento na massa, aquilo que cantamos nas sépias, esse fermento que transforma, que faz a massa crescer. Mas também ontem Jesus falava sobre a importância de termos a fé do tamanho de um grão de mostarda. É interessante a gente entrar por esse contexto, demonstrando claramente que não podemos nunca perder a fé. A fé é uma semente que a gente não consegue enxergar, mas que nos ajuda a ver toda a realidade. E hoje, Lucas 13, 22 ao 30, Jesus apresenta alguns discursos que valem para todos nós, independente de igreja, de grupo político, partidário. Jesus hoje, ele traz uma crítica pesada aos fariseus e saduceus, os donos de gado e gente. Primeiro, Jesus, como diz o início do Evangelho, está a caminho de Jerusalém. Segundo, Jesus apresenta aos religiosos do seu tempo, aí vale para todos nós cristãos, uma fala: eu não vos mandei fazer isso. É comum alguns pastores e até alguns padres hoje invocarem para as suas igrejas pseudo-milagres ou pseudo-sinais, como se aquela igreja, aquela comunidade fosse, vamos dizer assim, a verdadeira, a única, a autêntica, aquela que vai dar corpo e vai dar ideia, vamos dizer assim, à sua realidade, vamos dizer assim, de fé. Nós somos tomados, às vezes, por alguns programas de televisões e até mesmo por testemunho de pessoas que querem porque querem um sinal. Aí lembro de Isaías capítulo 7, versículos 7 a 14, quando o profeta fala sobre pedir um sinal a Deus. E aí fala do sinal da virgem que conceberá, ou seja, um nascimento, uma coisa tão simples. Por isso hoje nós falamos da vida, do nascimento, do gerar vida como algo, é o milagre da vida.
Mas Jesus hoje ele é muito duro quando ele apresenta nesse evangelho um relato onde nós queremos entender por que esses que dizem que são representantes de Deus, isso aí vale para padres, pastores, bispos, vale para todos nós que às vezes estamos aqui na rede social falando de Deus, para todos aqueles que pregam, e aí às vezes esse texto é tomado por alguns católicos tradicionalistas, não todos, mas por alguns, como o texto onde você fala que você tem que obedecer, que você tem que ficar quietinho e deixar a coisa fluir. Deixar a coisa fluir como se isso fosse algo assim tão normal. Fala-se de uma obediência não somente a Deus, aí lembra a fala de Pedro, quando ele é proibido lá em Atos dos Apóstolos, de pregar o Evangelho. Entre obedecer os homens e a Deus, nós obedeceremos a Deus quando ele é preso e liberado da prisão e dito assim, agora você vá e não pregue mais esse nome Jesus. Em nossas igrejas, em nossos grupos políticos, nossos grupos de associação de moradores, em nossas realidades diversas, muitas pessoas invocam uma pseudo participação no projeto de Deus. Muitos dizem que eu represento Jesus, muitos dizem que eu falo em nome de Deus, muitos falam que são eles que são os responsáveis, e muitos mesmo são os donos que acham que Deus é o empregado, Deus é o jagunço. Eu falava hoje também sobre isso. Deus é aquele que me obedece, Deus é aquele que faz o que eu quero. Esquecemos profundamente, com muita tristeza, esquecemos que nós que devemos obedecer o plano de Deus, nós que devemos estar ligados ao projeto que Deus tem para conosco. O evangelho de hoje, a boa nova do reino, o evangelho que nós devemos seguir, envolve a obediência, mas não a obediência simplesmente pela obediência. Não somente uma obediência para dizer que somos obedientes, não somente pregar para dizer que pregamos. Lá em Mateus capítulo 5, Jesus quando fala que vocês que fazem orações longas, vocês que estão em praças públicas, fazem isso para ser vistos, já receberam a sua recompensa. Jesus, quando apresenta nesse evangelho de hoje, ele fala e muita assim, radicalidade, que eu não os mandei fazer isso. Não é que você não pode pregar o evangelho, é que para você pregar o evangelho, você tem que estar profundamente tomado por um projeto de testemunho de vida. É muito comum, às vezes, nós queremos elencar de verdade, e alguns confundem a pregação com o discurso de acusação. É muito comum em alguns cultos e algumas celebrações de adoração, as pessoas ficarem com o Santíssimo na igreja católica, ou na hora da pregação na igreja evangélica, a famosa revelação da vida dos outros, não é nem, vamos dizer assim, momento de pregação, mas sim de fofoca, ou de acusação. Aquela famosa frase que eu falei uma vez com os jovens, que é o famoso pregador que acha que a vida dele ali é um tribunal. E aí fala, você que está fazendo isso, você que está fazendo aquilo, e ali você deixa de pregar. A crítica de Jesus àqueles que estavam na comunidade, e essa crítica é uma crítica aos fariseus daquele tempo, e aqueles que falam hoje, eu sou pró-vida, mas a pena de morte eu aprovo. Que pró-vida é esse? Eu sou pró-vida, mas eu acho que Deus permite certas desgraças porque a pessoa merece. Ou eu sou pró-vida e acredito que aquele deputado que é miliciano, aquele presidente, aquele vereador que é envolvido com assassinatos é boa gente. Não há comunhão entre treva e luz. Ou você é pró-vida ou você é outra coisa, menos pró-vida. Ou então você que diz que é evangélico, frequenta missas, frequenta culto, frequenta isso, mas no dia a dia, no cotidiano, o seu testemunho não é coerente com aquilo que você diz que reza. Por isso, talvez o que nós não queremos aceitar é que Jesus não manda pregar somente com palavras. Jesus não fala para pregar somente com boca, mas também com atitudes. Por isso Jesus fala, eu não vos mandei fazer isso. Eu não vos mandei fazer isso na origem da palavra. Jesus diz, olha, você fez sem estar em comunhão comigo. Pois, como diz uma frase de um falecido primo meu, se até a jumenta de Balaão falou, por que nós que não somos jumentos não podemos pregar e não podemos falar?
mesmo sabendo que a jumenta de Balaão é uma figura de linguagem. A gente, quando entra no contexto da boa nova do reino, a gente, quando entra no contexto da permissão que Deus nos dá para anunciar o evangelho, nós achamos que pregar o evangelho, às vezes, é postar no Facebook uma mensagem, ou postar o evangelho no dia somente, ou postar um versículo bíblico, ou compartilhar uma live de uma missa, de um culto. Não é isso somente. O evangelho que nós devemos pregar, aquilo que os santos dizem, também pregar com a vida. E pregar com a vida talvez seja a maior dificuldade dos cristãos hoje. Pois a gente escuta tantas coisas no sentido de, olha, infelizmente, a gente sabe disso, que alguns no sentido literalmente de alguns, que acham que o título que carrega antes do nome, por ter dado por uma instituição, é mais do que a pessoa que ele é. Uns que dizem, eu sou isso, eu sou aquilo, nada vale perante a grandeza de Deus. Uns que deviam pregar, mas não somente com palavras. Uns e outros deviam pregar não somente com textos longos nas redes sociais, não somente com citação de documentos ou cursos diversos que existem por aí. Nós temos, sobretudo nesse tempo de pandemia, as igrejas, os grupos políticos, religiosos, os grupos que nós temos é um tal de formação. Mas tem dia que a gente sai de uma reunião para outra online, não dá para viajar, então a gente sai de uma reunião para outra. Sabe, senhores e senhoras, nós, eu e você e eu, como diz a canção, devemos buscar a coerência do evangelho, a coerência de um reino que Deus anunciou, que Jesus trouxe para nós. Está lá no evangelho de ontem, quando Jesus fala que o reino de Deus é como o grão de mostarda, ou quando ele fala que é como uma mulher que coloca fermento da massa. E essa mulher, se a gente formos ler de forma assim muito radical, Lucas 13, 18 ao 21, Lucas 13, 18 a 21, essa mulher representa a igreja, a mãe, a dona de casa, a pessoa simples. E nós ainda devemos entrar ainda nesse contexto que hoje, quando Jesus fala que não vos mandou fazer isso, é porque Jesus não quer que somente pregue. É fazer como ele fez. E Jesus, na sua vivência, no seu testemunho de vida, ele se sacrificou, ele se entregou, ele colocou a vida dele para ser resgate de muitos. Talvez nós queiramos que aquele irmão, aquele amigo, aquele conhecido, aquela pessoa que está passando por alguma dificuldade, tenhamos em nossos corações a frase do merece, bem feito, bem feito. Talvez nós tenhamos a frase do eu não avisei que ia dar isso. Sabe, caríssimos e caríssimas, nós estamos no tempo onde tudo é motivo para cancelamento. Cancela essa pessoa. Cancela essa pessoa. Cancela. Não serve para o nosso grupo. Ignora essa pessoa. Tem uma frase que eu ouvi de uma pessoa há muito tempos atrás, há mais de 20 anos atrás, e ele dizia, olha gente, se a gente não consegue viver como irmão nessa terra, não será no céu que viveremos como irmãos. Se nós não conseguimos viver como irmãos nessa realidade humana, falha, não é no céu que nós vamos conseguir viver como irmãos. Pois no céu só vai entrar quem está de bem com todo mundo, porque no céu é uma festa. Quando nós entramos nesse evangelho de hoje, Lucas 13, 22 ao 30, nós devemos mergulhar na pergunta desse evangelho, na afirmação desse evangelho. Eu não vos mandei fazer isso. Então, quem mandou então? Não é somente pregar com boca, pregar com palavras, com textos, com vídeos, mas com vida. Não é somente pregar para poder agradar uma meia dúzia, né? Eu fico vendo aí alguns
líderes religiosos estão preocupados em agradar o poder público, preocupados em agradar os ricos. É pregar para poder nos convertermos. E uma frase que eu ouvi de um amigo, ele dizia que antes de pregar para os outros, pregue primeiro para si. Antes de pregar para o teu irmão, examine tua consciência. A famosa história do sábio comedor de meleca. História do meu amigo Cabeção, né? Cabeção, paga nós depois. Antônio Jorge Arruda, Cabeção lá do Cursílio. Ele contou isso no encontro do Cursílio. Tinha um garoto que comia meleca. Esse garoto comia meleca, a mãe sabendo que o garoto comia meleca. O garoto subiu a montanha, o sábio ficava lá em cima da montanha e subia a montanha, chegou lá e falou: bom sábio, bom mestre, o que eu faço com meu filho parar de comer meleca? Aí ele falou assim: você volta daqui a 3 meses. Mas mestre, daqui a 3 meses a senhora volte aqui que eu tenho uma resposta. Aí ela falou assim: mas como assim? Daqui a 3 meses a senhora volta. Passados 90 dias, vulgo 3 meses, ela subiu a montanha, foi de novo lá e falou: bom sábio, o que eu faço para meu filho parar de comer meleca? Ele disse: minha filha, coloque pimenta nos dedos dele. Quando ele estiver dormindo, disfarçadamente, coloque pimenta nos dedos dele. Só isso, mestre? Só isso. Ela saindo, quando voltou, era pergunta ao mestre: mestre, por que o senhor mandou voltar depois de 3 meses? Era só isso? Ele responde para ela: porque eu também comia meleca. Percebe bem que às vezes nós, pregadores, eu me desculpe eu falar esse termo, nós pregadores, nós, membros de comunidade de fé, nós cristãos, às vezes queremos dar saída e queremos ter solução para o problema do outro, que nós temos igual e não podemos responder. Esse é o evangelho de hoje. Jesus não nos manda pregar se nós não testemunharmos com a vida. Obrigado a vocês pelo carinho, pela presença. Agradecendo a você, médico, enfermeiro, agente de saúde, todos aqueles e aquelas que fazem o reino de Deus acontecer na cruz do atendimento na saúde. Obrigado, médico, enfermeiro, agente de saúde. Aquilo que eu ouvi ontem de um senador da República dizendo que as vítimas da Covid na área da saúde é sem igual no Brasil. Muitos médicos e enfermeiros morreram vítimas da falta de equipamento para o combate da Covid-19. Sacrificaram suas vidas. Obrigado a vocês. Minha solidariedade com as 606 mil vítimas da Covid-19, seus familiares e amigos. Também tenho amigos que foram graças a essa desgraça chamada vírus do Covid-19. Também a minha solidariedade com todos os desempregados, como eu. Somos 15 milhões de desempregados. A minha solidariedade com as mães e pais que estão na fila do osso, estão garimpando lixo. Minha solidariedade com os pobres lascados que estão sem casa. Que Deus nos ajude e que o testemunho nosso nos ajude a encontrar uma saída para esse momento. Obrigado a vocês pelo carinho. Eu sou Daniel Nonato, ainda desempregado, e que Deus nos abençoe e nos ajude para conseguirmos um emprego. Bom dia.